o ano de 2026 tem um componente bem diferente desse ano, que é um componente eleitoral, né? Nós temos um período que já aconteceu, já acontece, né? Como diz o Ricardo Albano, infelizmente a campanha presidencial já começou em 2023, não 2024, não ficou para 2026, né? Nós convivemos no dia a dia com guerra de narrativas e com as expectativas que essa polarização política traz e com efeitos econômicos que nós vivenciamos. Acho que um ponto importante é a questão da taxa de juros. A taxa de juros, estamos com ela extremamente elevada, 15% ao ano, diante de uma inflação de 4 pouco e caindo a cada mês, mas não justifica a redução nessa taxa de juros, que a narrativa inicial era do presidente do Banco Central vindo de outro governo, hoje já não é mais, afinal de contas, praticamente toda a diretoria foi nomeada pelo atual governo, e que ficamos nós no setor produtivo a reclamar da taxa de juros, mostrando gráficos como esse que o Vlad mostrou, em que a boca do jacaré entre os juros e a inflação abre a cada mês, mas não chega o mês de viabilizar uma tendência de queda da taxa de juros. Nenhuma sinalização que efetivamente estaria próximo de reduzir. Né? Porque, na verdade, até dentro do ambiente da imprensa, foi a frustração dessa última ata, foi que, mesmo acreditando que ela não seria reduzida, mas que ela criasse um viés de baixa, e nem isso surgiu. Né? E tenta-se encontrar por que não se encontra, a não ser uma coisa óbvia, né? Enquanto temos uma política monetária que contrair a economia, e aí sempre tem aquela dizer que a economia ainda não caiu o suficiente, ou que o emprego persiste em crescer, nós temos na contramão uma política de governo que, por razões que também, muitas vezes, a gente também aplaude, dizer, poxa, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, ou vai gerar uma assistência social, se tem uma política de liberação de recursos. Então, são dois viés que não se conversam, que justificam uma taxa de juros muito elevada, que não é só uma taxa de juros, é um custo para a sociedade, porque 15% ao ano de uma dívida pública que já não é pequena, a cada ano ela aumenta mais a nossa participação. E, embora a gente reclame que deveríamos ver as contas públicas pelo déficit total, ou seja, todas as despesas, incluindo os juros, mesmo assim a gente tem uma percepção clara de que essa política ela termina criando um ciclo que traz uma perspectiva de mais problemas para frente. Ontem, por exemplo, eu participei na reunião da CNI lá em Brasília e teve uma abordagem feita pelo Arminio Fraga, que foi presidente do Banco Central no passado, e ele tocou assim em dados que mostram por si só como nós estamos caminhando para isso. Né? Eu dizia que há 20 anos atrás, o Estado brasileiro representava 24% da produção brasileira, do PIB. 24 ou 25, acho que foi 25. Hoje, o Estado representa 34% do PIB, ou seja, o Estado passou a custar 9% também da nossa sociedade. E ele dizia assim, dentro daqueles 24%, o governo gastava um pouco mais de 5% em investimento. Uma lógica, o Estado gastava 19% para custear a si próprio e 5% ele fazia investimentos que traz uma perspectiva de aumento de capacidade de produção, de melhoria de serviço público e tudo mais que o investimento pode nos trazer.
Hoje, dentro dos 34, passa um pouco de 1%, do que é gasto com investimento, e então, fazendo uma conta, 32, alguma coisa no custeio do Estado e 1, poucos por cento é feito em investimento, sem incluir juros nessa conta, né? Então, mostra que, se fôssemos imaginar que o Estado é uma família, nós estamos numa situação ruim. Estamos gastando mais e estamos fazendo investimentos para produzir mais de forma muito reduzida. Dizem aqueles especialistas em infraestrutura que esse percentual de investimento ele não tem a capacidade de repor a depreciação que a infraestrutura tem, já que toda a infraestrutura instalada ela é depreciada no tempo. Como nos nossos ativos é feito isso nas nossas empresas. E ele dizia mais que hoje, desse custeio, 80% dele é feito para pagamento pessoal e de previdência, né? E nós sabemos que previdência é uma conta que, no mundo todo, ele é uma conta que sempre aumenta, né? No nível que aumentamos, e é desejo de todos viver mais, é uma clareza que a previdência vai aumentar para essa sociedade, de uma forma geral. Então, assim, olhando isso, nós temos aí no ano de 2026, no período eleitoral, uma perspectiva disso aprofundar mais, por razões óbvias, que quem está no governo tende a encontrar no gasto público imediato os efeitos eleitorais de uma disputa, né? E, por outro lado, quem quer conquistar o governo, ele não pode fazer um discurso de corte, de subtração, porque provavelmente ele vai ter pouca aderência daqueles que votam. Salvo quando o caos chega, né? Quando o caos chega no país. No caso, por exemplo, da Argentina, chegou a uma conta de caos e aí o presidente assumiu dizendo que ia cortar na carne, né? E nem todo mundo é a favor daquilo, né? Até porque ele é a favor de cortar tudo que não seja o nosso, né? E, de alguma forma, sempre tem algo a cortar que atinge a cada um. De alguma forma, direta ou indiretamente, tem uma vinculação com recursos públicos. Então, nós temos o ano 2026 com esse desafio, como o Vlados colocou, nós temos a questão da atualização da tabela do imposto de renda, que eu acho que é o conceito mais correto que o governo fez, foi atualizar a tabela de retenção na fonte do imposto de renda, né? Mas se só atualizou, por que teve que buscar a contrapartida de outro para poder fazer isso? Bom, isso aí é uma questão política, de marca, comunicação, mas no fundo tinha acho que talvez no governo Dilma tenha sido a última vez que se tinha atualizado a tabela de imposto de renda. Essa atualização, talvez não chegando a 25 mil, mas próximo de 5 mil, foi apenas uma correção. Mas o Estado aprendeu a gastar não corrigindo, e para corrigir tem que buscar a contrapartida para corrigir. Essa, na verdade, é a coisa prática.